Buenas tardes a todos. Nesta classe, nesta aula, falaremos a respeito do caderno de atividade que está com vocês. Então, falaremos nesse primeiro momento sobre as atividades do caderno que está com vocês aí. O caderno é do projeto A Vida em Tempos de Pandemia. Eu trarei aí explicações sobre as atividades de língua espanhola. Vou aqui compartilhar uma tela com vocês. Aguardem só um ratito, só um momentinho. Bom, aqui na nossa primeira atividade 1, nós temos aqui uma ideia que alguns jornais trazem suas visões sobre a pandemia no Brasil, né? Em tempos de pandemia, temos a curiosidade de saber como os outros países estão vendo o Brasil. Então, qual é a visão de los outros países do mundo quanto a la pandemia de COVID-19 em Brasil? Como os outros países veem o Brasil delante do combate a la pandemia, certo? Pandemia, se habla pandemia, não pandemia. Então, para responder essa pergunta de como está a visão dos outros países em relação ao Brasil quanto à pandemia de Covid-19, então trouxe aqui alguns jornais, um dos principais jornais do mundo aí, começando aí pelo jornal da Telesur, telesur.tv.net, de Caracas, Venezuela, em uma notícia vinculada no dia 4 de março de 2021, traz o seguinte: Brasil é o novo epicentro mundial da pandemia do coronavírus. Então, em 4 de março foi quando estourou aí, de fato, essa segunda onda aqui no Brasil, e o Brasil passou a ser o maior foco de Covid-19 no mundo. Então, o que é que o jornal da Telesur TV de Venezuela disse? Brasil se convirtió este miércoles en el nuevo epicentro mundial de la pandemia del coronavirus, al superar a Estados Unidos en nuevos contagios diarios, al tiempo que marcó otro récord em número de mortes diárias por la Covid-19. Então, aí, o Jornal da Venezuela, do início de março, trazendo que o Brasil passou a ser o novo epicentro da pandemia, no começo de março, tendo aí recordes tanto de casos quanto de mortes diárias. Então, temos aqui um segundo jornal da BBC News, que é um jornal de Londres, na Inglaterra, no Reino Unido, né? Então, em uma notícia vinculada no dia 12 de março, traz aqui o seguinte: coronavírus, Brasil se está convirtiendo em uma ameaça para a saúde pública mundial. Então, o jornal aí traz o Brasil como uma grande ameaça à saúde pública mundial, porque os casos de Covid já vinham se estabilizando no mundo, e o Brasil teve essa explosão de casos que acabou também ameaçando o mundo inteiro. Então, o epidemiólogo Pedro Ralal, que trabalha no estado sureño de Rio Grande do Sul, habla de uma situação de desbordamento que implica um peligro que se projeta mais allá de las fronteiras do gigante sul-americano. Então, fala aí, a BBC News fala desse risco do Brasil propagar mais ainda esse vírus aí em decorrência dessa segunda onda, ameaçar inclusive outros países por causa da questão da globalização. O mundo hoje está conectado. Temos um terceiro jornal, o jornal se diz periódico, né? Periódico El País, da Espanha, certo? Foi veiculado aí no dia 8 de março de 2021. Nós temos aí, a verdade, 15 de março de 2021, certo? Aqui em cima. Dia 8 de março foi o Clarim. Então, diz o seguinte, El País diz o seguinte: Bolsonaro nombra al quarto ministro de la Salud en el peor momento de la pandemia en Brasil. El cardiólogo Marcelo Queiroga sustituye al
destituído, General Pazuello, tras uma semana com 12.000 falecidos. Então, aí, esse momento, o jornal é o El País, de Espanha, no dia 15 de março, trazendo aí a informação de troca de ministro da Saúde, sendo o quarto ministro da Saúde, aí nesse período de pandemia. Temos o jornal Clarín, el periódico Clarín de Argentina, que diz o seguinte: coronavírus em Brasil. Jair Bolsonaro é o maior inimigo do combate à pandemia. O jornal Clarín de Argentina trazendo aí uma ideia de que Jair Bolsonaro, presidente do Brasil, seria o maior inimigo aí durante esse processo de combate à pandemia, em uma notícia vinculada em 8 de março de 2021. Quem afirma essa ideia de que Jair Bolsonaro é o maior inimigo do combate à pandemia é Miguel Nicoleles, considerado um dos neurocientíficos mais prestigiosos do mundo. Para ele, é uma leva adelante uma errática gestão que, segundo seus prognósticos, pode levar ao país a um colapso nacional em las próximas semanas. E vimos aí que essa previsão do Miguel Nicoleles se cumpriu, o sistema de saúde do Brasil entrou em colapso depois. O número de casos aumentou, o número de mortes aumentou, batendo recordes diários, inclusive, dia após dia, tá bom? Então, nós temos aí essas matérias desses jornais, Telesur.tv, BBC News, El País e Clarín. Aí, de acordo com essas matérias acima, qual é a visão que o mundo está tendo sobre a pandemia de Covid-19 no Brasil atualmente? Essa resposta você vai dar ela em português, tá bom? Você vai ler aí essas matérias, esses destaques, e vai dar sua opinião. De acordo com as matérias acima, qual a visão que o mundo está tendo sobre a pandemia de Covid-19 no Brasil atualmente? É uma visão positiva? É uma visão negativa? É uma visão real? Então, aí são jornais, são profissionais do jornalismo que fazem notícias com profissionalismo, que veem o Brasil lá de fora, certo? Que analisam todo o contexto, sem politicagem, sem lado A, sem lado B, sem ideologia, analisam profissionalmente esses cenários, tá bom? Aí nós temos aqui, atividade 2, você vai voltar a ler aquelas manchetes, do jornal Telesur.tv, da BBC, do El País e do Clarín, e vai escolher duas delas e fazer a tradução para o português. Você vai vir aqui nas matérias, vai escolher duas e fazer a tradução para o português. Aqui é a matéria 1 que você escolheu, e aqui é a matéria 2 que você escolheu. Em seguida, você vai escrever o nome da cidade e o país em que esses jornais estão localizados. Em que país, em que cidade, em que país está localizado o Clarín? Em que país, em que cidade está localizado o BBC News? Em que país está localizado Telesur TV? Em que país está localizado a sede do El País? Então, se você voltar aqui nos slides, essas informações elas estão aqui sempre ao lado das manchetes, tá bom? Sempre ao lado das notícias, você vai encontrar essas informações. Na atividade 3, imagine que você vai conversar em espanhol com alguém que mora em outro país para falar sobre a Covid-19. Perguntar como está lá, talvez essa pessoa queira saber também como está o andamento aqui. Então, para isso, você precisará de uma pequena noção de vocabulário, certo? Para iniciar uma conversa, nós iniciamos com o tradicional hola, olá, né? Eu me llamo, eu me chamo, aí em seguida falo o seu nome. Me gustaría saber, eu gostaria de saber. Estudio en la enseñanza media, estudo no ensino médio. Eu sou estudiante, eu sou estudante. Muitas gracias, muito obrigado. Né? Algumas palavrinhas e frases básicas aí de comunicação. Então, após exercitar essas 6 frases aí, que são frases básicas, você vai pesquisar o significado de algumas palavras em português e escrever a tradução das mesmas.
Temos aí vacuna, tienda, classe, em linha, hola, maestro, volver, quedar, edad, salud, governo e brasileño, tá bom? Você vai pesquisar e traduzir aí essas palavras para o português. Na atividade 4, eu trago uma proposta de atividade que vai depender da participação de vocês. É uma atividade que são vocês que vão executar, eu intermedio essa questão. É uma proposta de atividade onde diz o seguinte: propõe-se uma conversa com um estrangeiro que fale língua espanhola para que haja uma troca de experiências sobre a realidade do Brasil e do país onde essa pessoa vive, bem como a visão que o país da mesma tem em relação à Covid-19 no Brasil. Para que isso seja possível, pessoal, nós teremos que ter uma oficina de conversação no formato online, um rápido curso básico de espanhol para conversação com pequenas noções básicas, para que a gente possa fazer aí essa mediação. Então, resumindo, a proposta é nos comunicarmos com alguém que está fora do país, é uma reunião por videoconferência, sendo por aplicativo Zoom ou Google Meet, para fazermos perguntas, trocarmos experiências com essa pessoa sobre como é a questão do combate à pandemia, da pandemia em si, no país desta pessoa, e também relatar algumas situações a respeito do nosso país, tá bom? Saber a visão dela também em relação ao Brasil, a visão do país dela em relação ao nosso país, tá bom? Então, esse foi aí um resumo básico das nossas atividades, tá bom? Das nossas atividades do caderno. Qualquer dúvida que surgirem aí, estou à disposição. E hasta luego.